Olá, pessoal! Sou a professora Leísa Albuquerque, professora do Seminário John Ruiz, e nós vamos continuar a nossa matéria aqui, Geografia Bíblica. E hoje é a aula de número 3. Vamos falar um pouquinho do Egito até a Terra Prometida. O Egito, quando nós falamos do Egito, desde a época de Abraão, o Egito sempre esteve presente na história do povo hebreu. E na maioria das vezes como um lugar de fartura e de oportunidade. Em determinados momentos da história bíblica, da história que está narrada na Bíblia, o Egito se tornou segurança de todo um povo. Foi assim lá no Antigo Testamento, foi assim com a família de Jacó, quando seus irmãos procuraram no Egito alimento, depois levou seu pai para lá, levou Jacó para lá. E também foi assim com a família de José e Maria, quando procuraram um lugar de segurança para Jesus, eles foram para o Egito. O Egito ele se localiza no continente africano e tem o rio Nilo, como nós falamos na aula anterior, como seu pilar de existência, em função das suas cheias, dos seus transbordamentos. Ali o rio Nilo é um local muito fértil para a plantação. Se não fosse o Nilo, provavelmente a região do Egito seria uma região de deserto. Mas sem sombra de dúvida, o que marcou a história dos hebreus no Egito foi o período pós-morte de José, como nós já falamos aqui, onde os hebreus eles se tornaram escravos e Deus levanta Moisés para libertar o seu povo e levá-lo para a terra prometida. A saída do Egito foi uma saída conturbada, foram 10 pragas até que o povo todo pudesse sair rumo a Canaã, uma história que todos nós bem conhecemos. E quando nós falamos da saída do Egito para Canaã, nós vamos falar aqui alguns obstáculos, até mesmo obstáculos geográficos que eles encontraram. Eles ficaram de frente com eles quando eles saíram de lá. O primeiro obstáculo que eles encontraram foi o quê? Foi o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um golfo no Oceano Índico entre a África e a Ásia e tem seu comprimento aproximadamente de 1.900 quilômetros e uma largura de 300 quilômetros e a sua profundidade era de 3.000 metros. Esse foi o primeiro obstáculo que os hebreus encontraram para sair do Egito. Obstáculo número 2, o deserto. A distância do Egito até a Terra Prometida era de aproximadamente 420 quilômetros, mas o povo peregrinou no deserto, eles andaram ali na região do deserto por 40 anos. O caminho melhor, mais fácil era esse de 420 quilômetros, só que Deus os levou, os conduziu para o deserto, uma história também que nós conhecemos muito bem, por mais ou menos de 38 a 40 anos no deserto. Segundo o relato bíblico, eles ficaram na região de Cades Barneia mais ou menos 38 anos ali andando em círculos, pertinho mesmo da Terra Prometida. Mais 2 anos de peregrinação até chegar a Cádiz. Obstáculo de número 3, o Monte Sinai. Esse monte ele se localiza ao sul da Península do Sinai e foi nesse monte que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Enquanto eles estavam peregrinando ali, eles aguardavam Moisés lá no monte. Nós sabemos também, nós conhecemos a história, quando Moisés ficou lá no monte e Deus deu para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos. Obstáculo de número 4, as muralhas de Jericó. Eles foram chegando próximo à região de Canaã, eles tinham que, primeiro passaram pelo Jordão, como nós conhecemos a história, atravessaram o Jordão em seco, e ali chegaram de frente ali para as muralhas de Jericó. As muralhas, queridos, nas cidades, elas serviam de proteção. As muralhas, elas serviam de proteção para as cidades antigas. Geralmente ali nas muralhas tinham as torres de vigias
que observavam quando o inimigo estava se aproximando. E as muralhas de Jericó, como Jericó ficava próximo às margens do Jordão, aquela muralha ali, as famosas muralhas de Jericó, eram consideradas intransponíveis. Era uma muralha extremamente segura. Era larga e, inclusive, algumas casas ficavam ali próximas, foram construídas em cima daquela muralha. Para vocês terem uma ideia, a casa de Raabe, aquela prostituta que abrigou os espias quando eles foram lá olhar a terra, a casa de Raabe provavelmente ficava ali bem próximo à muralha ou provavelmente em cima da muralha. Para vocês terem uma ideia de tão larga que era a muralha de Jericó. Assim como também as muralhas lá da cidade, a cidade da Babilônia também tinha a sua muralha muito grande, muito segura. Então, vamos conhecer um pouquinho agora sobre Canaã. Quando nós falamos de Canaã, nós lembramos de alguns nomes, né, que a terra de Canaã ela é conhecida. Quais são os nomes mais conhecidos da terra de Canaã? Terra Prometida, Terra de Israel, Terra de Canaã e Terra dos Hebreus. Quais são os limites geográficos de Canaã? Ao norte tem o limite com o Líbano, ao leste o deserto sírio-arábico, ao sul o deserto do Negueb e ao oeste ao mar Mediterrâneo. Qual é a hidrografia de Canaã? Nós temos o Vale do Jordão, que possui mais ou menos três lagos, que é o Lago de Ula, que é 70 metros acima do nível do mar. Tem o Lago da Galileia, que é o famoso Mar da Galileia, 210 metros abaixo do nível do mar, e tem 20 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Cobre um total de 180 quilômetros. A sua profundidade é de 48 metros. E nós temos também o Mar Morto, que também é chamado de Mar Salgado ou Mar de Arabá, que fica mais ou menos a 403 metros abaixo do nível do mar. Chega a 433 metros, 403 metros abaixo do nível do mar e tem a sua profundidade de 433 metros. A sua concentração de sal é de 25%, por isso que é chamado de Mar Morto. É impossível ter vida dentro desse mar, em função da sua salinidade. As condições climáticas de Canaã. Qual é o calendário de chuva de lá? De um modo geral, não ocorrem chuvas entre a segunda quinzena de maio e a primeira quinzena do mês de outubro. Com isso, a temperatura mais alta registrada na região foi de 51 graus no extremo sul do Mar Morto. Como eu falei antes, chove muito pouco nessa região. Os planaltos e as planícies. Na planície costeira, nós temos o Monte Carmelo, uma região conhecida como Planície do Megido. A planície costeira era praticamente dominada pelos filisteus, chamada Filístia, do qual fazia parte o porto de Jope. Isso aqui é importante a gente falar com vocês terem uma ideia. O que acontece ali? O mar Mediterrâneo, na região de Canaã, é um mar que fica muito raso. Não tem como os navios atracarem. Então, o povo antigo, o povo hebreu, o povo bíblico, eles usavam muito o mar de Jope, que ficava na região dos filisteus, ali próximo a Gaza, porque era o único porto mais próximo. Por exemplo, quando Salomão mandou que enviasse lá os cedros, os famosos cedros do Líbano, lá com o rei Irão, ele mandava através do porto de Jope. Chegava lá de navio através do porto de Jope. Então, o único porto para o povo de Israel nos tempos bíblicos era o porto de Jope, ali na região da Filístia, na região dos filisteus. Jerusalém, a cidade santa de Jerusalém. Mas antes de Jerusalém, eu quero falar um pouquinho sobre os montes mais conhecidos lá, além dos planaltos e planícies, como nós falamos. Vamos falar um pouquinho sobre os montes, antes de falarmos sobre Jerusalém. Os montes Tabor, Gerizim, Ebal e o Monte das Oliveiras ficava dentro de Jerusalém. O mais alto desses montes era o chamado Monte Hermon, o chamado Monte Hermon. O Monte Hermon, pessoal, ele tem mais ou menos uma altura de 2.814 metros de
altura. O Monte Hermon, ele tem o seu pico coberto de neve e ele pode ser visto até 100 quilômetros de distância. E uma coisa interessante, aquele episódio lá do Salmo 133, quando fala do orvalho de Hermon, é por causa disso aqui. Porque com o derretimento da neve, aquele orvalho dá um frescor para toda aquela região ali, da região de Canaã. Por isso que fala do famoso orvalho de Hermon. Bem, com relação a Jerusalém, a cidade santa, Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Durante toda a sua história, ela já foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes, capturada e recapturada outras 44 vezes. Nenhuma cidade, nenhuma terra, nenhum lugar chama tanto a atenção do mundo como Jerusalém. Todos se interessam pela cidade de Jerusalém. Todos querem saber o que acontece lá. E é interessante, quando a gente olha lá para a história bíblica, tudo começou com Davi. Quando Davi fez de Jerusalém a capital do reino. E o seu filho Salomão construiu o templo, que Davi deixou a planta para ele construir, e ele construiu. Daí o nome Cidade de Davi. Salomão construiu um templo magnífico, fixando em Jerusalém o lugar da presença de Deus, já que o templo era o local de adoração no Antigo Testamento. E lá na época do Novo Testamento, nós vemos uma Jerusalém frequentada por toda Canaã, principalmente por ocasião das festas. Mesmo sob domínio romano, Jerusalém nunca deixou de ser a principal cidade da nação judaica. Jerusalém foi o lugar onde Jesus foi julgado à morte. Foi o lugar onde a igreja começou. Foi onde o cristianismo se espalhou para os outros cantos da terra. Ok, pessoal? Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.